Boa noite, boa noite, boa noite. Então, agora, de novo, oi, gente, boa noite. A gente finalmente chega à última aula dessas muitas que eu dei por aqui. E apesar de ter sido bem gratificante, eu confesso que fico muito feliz da gente ter chegado a esse momento, né? Um momento esperado, apesar do nervosismo, né, Helena? Leandro veio aqui hoje para falar com a gente para refletir sobre como as democracias morrem. É um tema muito caro a esse livro, e a gente espera muito que seja produtivo e que, caso esse seja o tema, ou qualquer coisa que pareça, que vocês possam fazer tranquilamente a redação no domingo, tá bom? Quer falar, Leandro? Quer dar boa noite? Boa noite para todos, tá? Prazer estar com vocês aqui. A Poliana, quando falou comigo sobre a possibilidade de a gente conversar aqui, né, com vocês tão perto da UERJ, porque a gente está tão perto assim. Eu vi a Helena falando no chat aí sobre o nervosismo, acho que tem muito desse nervosismo, dessa proximidade. Ela conversou comigo sobre quais temas a gente poderia trabalhar, né? A gente sabe que ao longo desse ano vocês provavelmente viram e abordaram muitos temas, mas existem alguns temas que a gente considera mais caros, né? Mais caros pela necessidade contemporânea, mais caros pela importância sociológica, mais caros porque a UERJ gosta mais também de mais temáticas, de alguns debates. Então, acho que isso tem muito a ver com o debate que a gente vai ter aqui na aula de hoje, né? Então, vamos lá. Para quem está chegando aqui hoje, né, e bem, não teve acesso ou oportunidade ou possibilidade de estudar fundo para essa prova, fiz questão de começar a aula de hoje, não necessariamente já com o que o Leandro está falando, mas começar a aula de hoje com o que eu imagino que seja o mais próximo de uma proposta do domingo. Não necessariamente o tema, eu estou dizendo a construção da proposta. Para quem nunca fez o ERJ e para quem já fez também, sabe que a UERJ coloca ou trecho do livro ou um trecho de um texto falando sobre o livro, e depois ao lado, né, no caso, bota uma imagem nessa redação aí, nessa proposta de exemplo que eu trouxe. Quem era aqui da minha turma fez essa redação ou não, né, Madu? Madu me falou ainda há pouco que não é essa aí, Madu. Coloquei para você ver. Então, essa proposta traz a foto da série, assim como Caiu e Não Me Abandone Jamais, eu acho muito que pode aparecer, tá? A foto da série. Isso não quer dizer que você ganha permissão de falar da série na prova, e eu fiz questão de botar a foto da série exatamente para deixar claro isso, tá? Você não ganha essa permissão, o que você ganha, na verdade, a menção aí a que existe uma série. Mas ano passado, apesar de existir o filme, o Menino do Pijama Listrado, não veio a cena do filme, veio uma ilustração, né, não verbal ali do muro. Mas no ano anterior, e Não Me Abandone Jamais, veio sim uma cena do filme. Era um filme, Não Me Abandone Jamais, não era uma série. E não queria dizer que você tinha de falar do filme, você tinha de falar do livro. Então aqui eu fiz questão de colocar, para quem não assistiu a série, não é um spoiler, porque também está no livro, essa cena, pelo menos. É a cena da cerimônia. A Offred é essa moça aí, loira, na série. Ela está deitada, não sei se está dando para ver direitinho, sobre as pernas da Serena Joy. Dá para ver pela cor da roupa dela, né? Sob ela, no caso. Ela está sendo segurada pelas mãos. E à frente dela está o Fred, o comandante, a estuprando, né? Então está acontecendo a cerimônia. Então, vem aí 2 trechos do livro, mas a República de Gilead, ou Gilead, enfim, oferece apenas uma função real para as aias, procriar, e depois vem a parte da cerimônia em que ela descreve a cerimônia no livro. Acima de mim, em direção à cabeceira da cama, Serena Joy está posicionada, estendida. Suas pernas estão abertas, deito-me entre elas, enfim, ela descreve completamente essa cena, tá? Então, isso seria aí Oi, Amandinha, boa noite. Isso seria, então, o texto, digamos, motivador, né? Enfim, seria apenas isso. Para quem nunca fez o ERJ, a UERJ não vai colocar nada além disso. Logo depois, pode vir, não é obrigatório, mas nesse tema eu coloquei, um parágrafo explicativo, digamos assim. Oi, Giovana, boa noite. O trecho citado no livro da orelha, de O Conto da Aia, de Margaret Atwood, mostra-nos a realidade vivenciada na República de Gilead, que diminui
a atuação das mulheres férteis somente para a procriação. Então, a República baseava-se em ideais cristãos do Velho Testamento bíblico, o qual também reduzia o papel das mulheres, principalmente em detrimento à figura masculina. E aí vem a pergunta, né? A partir da leitura do romance, é um romance distópico, você pode falar sobre o livro assim. Escreva uma redação dissertativa argumentativa em prosa de 20, 30 linhas, que responda a seguinte questão. Então, se tudo caminhar como aconteceu nos últimos 5 anos, o tema de domingo vai ser uma pergunta, tá? E a pergunta poderia ser essa. Eu acho que, e sei que o Leandro vai concordar comigo na aula de hoje, que apesar da temática da aula de hoje ser muito importante, a temática central desse livro paira sobre as mulheres, né? Então, a gente pode unir a aula de hoje com essa temática de mulheres, foi o que eu fiz aí. A República de Gilead possibilita uma análise paralela à crise nos direitos das mulheres em tempos de retrocessos políticos. Então, apesar de não ser a temática da aula de hoje, né, o Leandro vai falar muito mais sobre esses retrocessos políticos, sobre essa crise de direitos, né, sobre como uma democracia morre. Esse poderia ser o tema de domingo. Então, fiz questão da gente ver uma proposta para quem está aqui e nunca tinha visto uma proposta da UERJ, ou já até tinha olhado as passadas, mas não teve a oportunidade de ver uma proposta do Conto da Aia, né? No caso, um exemplo de uma proposta do Conto da Aia. Não estou dizendo que essa vai ser a proposta, mas poderia, tá? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre essa construção da proposta? Não vai vir mais nada além disso, né? Então, é bem enxuto. E você tem que ter lido o livro. Esse sim é o seu texto motivador, esse sim é a obra disparadora aí da sua redação, tá? Então, aqui a gente tem alguns eixos temáticos possíveis, apesar de eu já ter falado em várias aulas. Para quem não assistiu, todas elas estão no YouTube. E apesar de a gente ter falado sobre todos esses temas, né, foi o que eu tentei dar conta em todas as aulas: opressão das mulheres, desastres ecológicos, fundamentalismo religioso, naturalização da barbárie, construção do autoritarismo e memória. Então, não é que tenha uma para cada um, não. Por exemplo, esses 3 últimos estão em uma aula só, que é a aula 2, mas tem um sobre mulheres, tem um sobre desastre ecológico e tem uma aula sobre um vídeo sobre fundamentalismo religioso, e acho que quem não assistiu ainda está em tempo, a gente está na quinta-feira, né? Não estou dizendo que você vai assistir isso o sábado inteiro, mas talvez amanhã um tema ou outro para você poder se preparar. Então, para quem não assistiu, vá lá e assiste, tá? Aqui eu coloquei alguns temas possíveis que eu pensei nessa última semana. São temas que as minhas turmas não fizeram, mas elas podem fazer ainda. Então, se alguém quiser escrever, pode escrever. E para quem não faz parte, vocês podem pensar sobre esses temas ou, de repente, fazer projetos de texto para ajudar a pensar sobre esses temas. Eu assisti a peça no domingo passado, né? Tem um grupo de teatro que reproduz peças em livros. Alguns alunos que estão aqui, eu tenho certeza que conhecem, que é o Palco Literário. Então, assistindo a peça, eu fui lembrando do livro e lembrando de alguns momentos e fui escrevendo esses temas. Foram os últimos que eu pensei, então fiz questão de colocar na aula também, para quem quiser anotar, dar print, enfim. E eles estão aí. A precarização da vida torna o impossível possível. A segurança é um fator primordial para manter a humanidade em ordem. A capacidade de adaptação do ser humano é compreensível em situações de barbárie. É possível fazer do mundo melhor para todos, não somente para alguns. É justificável, e aí eu começo dessa forma, porque já caiu essa construção na UERJ, o tema foi do seminarista, que é justificável cometer um crime para justificar outro crime. Aqui eu botei, é justificável cometer uma traição para exercer o poder? Em distopia, há espaço para amar ou para o amor? E é necessário silenciar os ecos da nossa cabeça em governos totalitários? Então, são temas que tangem alguns desses eixos temáticos e, de repente, vocês podem pensar sobre alguns deles. É claro que eu fiz muitos outros, tá? Ao longo do ano, né? Muitos outros, inclusive, sobre o primeiro eixo temático, que é sobre as mulheres, mas eu acho que, pensando esses temas, vocês já estão pensando em bastante coisa para domingo, para além do que vocês já escreveram até aqui, tá? E, além disso, para o Leandro poder começar a fala com a gente, eu ainda pensei em algumas metáforas possíveis. Eu não vou aprofundar todas elas, não, né? Eu dei essa aula
das metáforas possíveis com 2 monitores meus essa semana. Então, eles pensaram nessas metáforas, Pedro e Vitória, não sei se vocês estão aí, mas muito obrigada. E essas metáforas, elas tangem o livro, né? Então, tem ali correntes invisíveis, pensando nessa opressão velada, cercas de silêncio. Poliana, por que essas metáforas possíveis são bacanas de eu refletir sobre elas? Não é decorá-las, não é esse o objetivo. Refletir sobre elas porque você está se preparando para essa redação. São metáforas que são pertinentes a esse livro e a esses eixos temáticos. Tá? Então, você tê-las na sua mente não necessariamente vai ser o seu título obrigatório, não é nada disso, porque não é isso que a UERJ quer de você. É muito mais para você, é uma forma de você se preparar para essa redação. Então, muros do esquecimento, chaves quebradas, teias de poder, sementes enterradas, espelhos rachados, labirintos de obediência, cárceres do corpo, sombras persistentes, cortinas de conformismo, o solo estéril da opressão, fios da submissão e âncora, para a gente sair um pouco daquelas metáforas mais clichêsadas que às vezes vocês usam, ou pensar em outras que você talvez não pensaria sozinho, mas que pus aqui para a gente poder pensar, tá? Não é o objetivo da aula de hoje, mas quem tiver alguma dúvida ou quer saber do que isso importa para a UERJ, isso importa para a UERJ, porque a UERJ está preocupada com o seu viés criativo, com o uso do seu estilo próprio, então isso demonstra que você refletiu sobre esse tema. É o grande objetivo da UERJ, dando um livro em janeiro e cobrando uma prova em dezembro. Você tem muitos meses, eu sei que não é todo mundo que teve a oportunidade de pensar sobre todos os temas, de debater o livro com alguém. Eu sei também que não é todo mundo que vai se dedicar à UERJ desde o início do ano. Vocês fazem um movimento muito natural aqui no Rio, né, Leandro? Passou no Enem, passou o Enem, UERJ. É muito normal esse raciocínio. No entanto, a UERJ sabe que te deu o livro lá em janeiro. Então, ela espera que você tenha lido, e não só lido, como pensado sobre esse tema e elaborado muitas coisas, né? Muitos pensamentos. Então, talvez essas metáforas te ajudem aí a elaborar mais. Beleza? Se ninguém tem nenhuma dúvida, acho que a gente pode começar, Leandro. Desculpa. Fala, gente, tudo bem? Prazer aí, né? Para quem não me conhece, meu nome é Leandro, sou professor de Humanas, né? De Sociologia, Filosofia, História. E a minha intenção aqui hoje, né, é debater um pouquinho sobre a ideia de democracia, tá? Sobre a perspectiva acerca de como a gente entende democracia e como que o nosso entendimento acerca de democracia está aparecendo ao longo, né, dos últimos 30 anos na obra O Conto da Aia, tá? E como que isso, de alguma maneira, vai se atualizando e vai se refrescando em nossa memória. Eu vou colocar no chat aqui um negócio, tá? Eu vou, a cada fala minha, colocando algumas coisas no chat para quem quiser, quem gosta de escrever, quem gosta de anotar. Vou começar minha fala, vou começar meu argumento aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre a perspectiva acerca da democracia e como que nós podemos entender a democracia. Eu sei que a gente tem uma ideia muito fixa e muito clara, Poliana, acho melhor você fechar o microfone, tá? Fazendo microfonia. A gente tem uma noção muito clara na nossa mente que a democracia ela é uma perspectiva que se adequa e que se constrói ao longo do tempo, e quando ela é rompida, nós chamamos de golpe. A gente sabe, a gente aprendeu na escola, é o golpe de 64, né? É a Revolução de 30 com Vargas, é o processo que aconteceu durante o fim do Império, com o golpe da República. A gente sempre pensa que para uma democracia acabar ou se iniciar, existia alguma ruptura clara, né? E na nossa mente, como brasileiros que estudaram em escolas particulares ou públicas, você aprendeu que o grande momento de ruptura da ordem democrática foi o golpe de 64. Que tinha uma clareza na sua mente que lá em 64, quando ocorre o golpe, quando entra no poder, então, Castelo Branco, naquele momento você rompeu uma ordem democrática. Só que tem uma clareza que vocês têm que ter na mente de vocês, que as democracias, hoje em dia, elas morrem de outra forma. Uma democracia, hoje em dia, ela deixa de existir sobre outra égide, sobre outro viés. Uma democracia não acaba mais com um tanque na rua.
Uma democracia não acaba mais, ela não se esgota mais com pessoas com fuzil armados dentro dos espaços de forma geral. Fiz essa imagem aqui, se alguém printou, vai ficar ótimo. Mas a ideia fundamental é você pensar e você perceber que a lógica democrática, ao longo do tempo, ela sempre foi pensada como rompida com um golpe, com uma revolução, com uma perspectiva militarizada. Hoje em dia, a gente fala que as democracias morrem por dentro. Elas não são mais destruídas de fora para dentro. Não tem que vir de alguém de fora dar um golpe. A democracia ela se corrói internamente. Os próprios líderes eleitos, as próprias figuras que foram eleitas democraticamente, que ganharam através do voto popular, são as pessoas que vão corroendo, destruindo, enfraquecendo a democracia lentamente. Enfraquecendo essa democracia bem aos poucos. E a gente tem alguns exemplos disso ao longo da história. Eu vou evitar falar sobre a realidade brasileira, porque entra em certos meandros polêmicos, mas a gente pode falar sobre aspectos que foram existentes nos Estados Unidos, com o governo Trump, a gente pode falar do Erdogan, a gente pode falar do Maduro na Venezuela, que foram governantes que entraram no poder de forma democrática, através do voto, da escolha popular, e que lentamente foram enfraquecendo os regimes. Eu vou te dar um exemplo. Hitler, a figura talvez mais tenebrosa do aspecto político existente, Hitler não deu um golpe. Hitler foi convidado pelo então presidente Hindenburg a assumir o poder como primeiro-ministro. Então, existe uma coisa importante a gente entender, que a gente tem que, para começar essa brincadeira da conversa da aula de hoje, conseguir chegar ao relacionamento com o conto da Aya, a primeira coisa a você pensar e ter clareza na sua mente é que uma democracia não cai somente com um golpe. Então, no caso da obra do conto da Aya, no caso da República de Gilead, a gente pensar que não necessariamente aconteceu foi um golpe, ou uma essência do que nós entendemos como golpe. O livro mostra o tempo todo para nós um tipo de governo que foi se adequando, se construindo, se reformando, se reconstituindo por uma vontade de alguns membros, por uma vontade de uma certa coletividade. Então, existe um livro que fez muito sucesso nos últimos anos, quem quiser tiver interesse, joga no Google aí, que é um livro chamado Como as Democracias Morrem, né? É um livro do Steven Levitsky, né? E esse livro é um livro que fez muito sucesso nos últimos anos, está ali, né? A Polina colocou ali. E esse livro ele gerou um debate em 2018. 2018 que é pré-Bolsonaro, é pré-Trump ter a força que o Trump teve, é pré-perspectiva do Erdogan, pelo menos como a gente conhece o Erdogan hoje lá na Europa. E onde eu quero chegar? A UERJ, ela é uma prova que você pode falar muita coisa da UERJ, mas você não pode falar que a UERJ é uma prova que não tem lado. A UERJ sempre faz questão de posicionar-se politicamente e socialmente, na prova de história discursiva, no próprio EQ ao longo do tempo, e em muitos casos também na redação. Não é raro ela se posicionar também na redação. Então, quando a gente fala da possibilidade de um tema que fala sobre o enfraquecimento da ordem democrática, é porque tanto no conto da Aya existe um governo teocrático que foi enfraquecendo o processo democrático, como nós conseguimos ver no mundo hoje, de forma geral, o enfraquecimento da ordem democrática. Agora, é importante que exista uma clareza na mente de vocês que esse enfraquecimento da ordem democrática não ocorre mais com um tanque na rua, na ponta do fuzil, na bala. Hoje, o enfraquecimento da ordem democrática acontece e ocorre com outros tipos de ferramentas. Hoje, o enfraquecimento da ordem democrática acontece com governantes que assumem o poder e de dentro começam a enfraquecer a ordem democrática. E aí você talvez pense assim, tá, Leandro, legal, eu entendi. Hoje, um golpe não é dado mais com um tanque na rua. Mas tá, então como ele é dado? Como que ele é feito? Como que ele acontece? Eu vou colocar no chat agora para vocês quatro indicadores de como um processo de rompimento da ordem democrática vai ocorrendo ao longo do tempo. Tá? São 4 indicadores. Já vou te dar a palavra a quem levantou a mão, acho que foi a Eliane. Como assim 4 indicadores? Tá? Primeiro que eu vou te dar é que todo governo democrático que busca romper a ordem democrática, após assumir o governo, começa a questionar ou, de alguma forma, colocar um aspecto de falha aquilo que leva ao processo de escolha democrática. Então, se eu quero me tornar um ditador hoje, eu vou ser eleito, e você pode pensar, mas se ele foi eleito, para que ele vai se colocar como um golpista? Ué,
Ele se mantém dessa maneira. Ele para de ter a necessidade de convencer a população a permanecer no poder. Então, a primeira coisa que ele faz é rejeitar a ordem democrática. Eu fui eleito? Fui, mas fui fraudado. Era para ser eleito em primeiro turno. Eu fui eleito? Fui, mas as urnas não são confiáveis. Eu fui eleito? Fui, mas existiu fraude, compra de voto na eleição. Eu fui eleito? Fui, mas a eleição é algo que a gente não pode confiar. Então eu vou gerando dúvida, questionamento. Eu vou tornando o processo democrático com a perspectiva falha. E mais do que isso, eu começo aos poucos a desprezar, a negar todo e qualquer aspecto constitucional ou institucional que a democracia me garante. Então, eu vou falar mal da Câmara, do Parlamento, do STF, do Ministério Público, vou falar mal das instituições de investigação. Por quê? Porque se eu estou numa posição de poder, que o povo me escolheu, e eu falo mal de como o povo me escolheu, parece que eu estou sendo isento. Parece que eu estou realizando algo que até então as pessoas viam de outra maneira. Alguém levantou a mão aí e eu não dei a voz. Acho que foi Eliana ou Liane, pareceu rápido para mim. Acho que foi sem querer. Foi sem querer? Tá, então eu vou continuando aqui. Qualquer coisa, alguém quiser perguntar, tá, gente? Eu sou professor de humanos, eu vou falando muito, então me interrompa aí, tá? Uma outra coisa importante também, que sempre que existe um processo de tentativa de rompimento da ordem democrática no mundo contemporâneo, século XXI, é você negar a legitimidade dos adversários, né? Eu vou dizer que meu adversário é corrupto. Eu vou dizer que meu adversário é ilegal. Eu vou dizer que meu adversário, de alguma forma, teve uma inscrição que não foi válida. É o que o Maduro usa na Venezuela. E, novamente, isso não é coisa de direita e de esquerda. Isso é coisa de todos os agrupamentos políticos que se comportam dessa maneira. Você vai observar esse mesmo tipo de prática acontecendo com Netanyahu, acontecendo com Erdogan, acontecendo com Trump, acontecendo com Maduro. Ou seja, pessoas de aspectos políticos muito distintos ao longo do tempo que vão adotando a mesma ideia de colocar o meu adversário como alguém não justo, não válido. Então, eu falei para vocês que nesse livro, né, que está ali colocado no slide que a Poliana colocou, que é Como as Democracias Morrem, é um livro que vai colocar para a gente algumas perspectivas de como as democracias vêm morrendo na atualidade. Elas não morrem mais de forma militarizada, não morrem mais com um tanque na rua, mas elas morrem com questionamento à ordem democrática e elas morrem com negação da legitimidade dos adversários. Eu vou dizer que meu adversário não é honesto. Eu vou dizer que meu adversário é corrupto. Eu vou tentar prender esse meu adversário para mostrar que ele tem algum tipo de passado ilegal, para poder depois chamá-lo de prisioneiro, porque isso funciona, cola e, de alguma maneira, torna aquele indivíduo mais fácil a ser batido. Tem um terceiro aspecto, que é um dos mais importantes. E esse não existe governo hoje em dia no mundo que tente romper a democracia que não venha a utilizar, que é a violência. O apoio à violência, a aceitação clara e evidente a aspectos da violência. Então, eu vou apoiar claramente tudo aquilo que se coloca como violência. Sabe por quê? Existe uma coisa que é problemas complexos, seja eles quais forem, possuem respostas complexas. Todo problema complexo tem uma resposta complexa. Se eu coloco um problema complexo com uma resposta simples, temos um problema. Então, quando eu falo que o problema da violência pública é que tem que matar mais bandido, isso é um problema complexo para com uma resposta muito simples. Só que esse problema complexo com uma resposta muito simples, ele é muito melhor para conversar no Uber, para conversar no táxi, para debater no ponto de ônibus, para conversar no botequim, para discutir no Twitter, ele é muito melhor. A Yasmin diz que é o famoso popularismo, né, professor? Yasmin falou assim, o famoso popularismo. É e não é, Yasmin. Como assim é e não é? Esses caras, eles estão, evidentemente, buscando ter um discurso mais popularizado. Eles estão tentando ter um discurso mais voltado ao que a população, evidentemente, quer ouvir. Você está certa nesse ponto. Só que, ao mesmo tempo, é um discurso que, muitas vezes, reprime essa própria população. Então, eu vou colocar que o bandido bom é bandido morto. Eu vou colocar que a solução para a violência pública é as pessoas terem arma. Eu vou colocar aspectos de que a população precisa se armar. Eu vou colocar que a violência não é um problema. Que bandido bom é bandido prisioneiro com o maior sofrimento possível. E tudo isso, você pode concordar com tudo isso, não tem problema.
Agora, o ponto é você entender que esse é um discurso que ele é utilizado ao longo do tempo, através de alguns governantes que vêm tentando romper com um pouco do processo da ordem democrática, tá? Então, a gente falou primeiro, né, da rejeição à ordem democrática, da própria democracia. Segundo, uma negação dos adversários. O adversário passa a ser visto de forma negativa, equivocada. Terceiro, uma tolerância muito grande com a violência. Cara, e quarto, que é a crítica à imprensa. Como assim a crítica à imprensa? Cara, você pode odiar a Rede Globo de televisão, odiar a Rede Record, você pode odiar a Revista Veja, a Carta Capital, você pode achar que é um absurdo o Estadão ou a Folha de São Paulo, tá tudo bem. Eu também acho que vários deles têm problemas. Mas uma coisa é inegável. Esses veículos comunicativos são veículos que precisam ter autonomia para poder expressar sua voz e suas ideias. Porque quando a gente vive numa sociedade onde os regimes comunicativos eles têm limitação do que eles podem falar, a gente tem um problema. Um claro problema. E é uma característica dessas democracias que buscam, de alguma forma, acabar com a democracia por dentro. São democracias que, de alguma forma, começam a se comportar limitando a imprensa, limitando a liberdade de expressão e limitando a oposição. O opositor passa a ser criminalizado. O opositor passa a ser visto como um criminoso. Eu passo a dizer, a falar e a colocar que o criminoso não é somente quem comete um crime, mas também aquele que vai contra o que o regime diz. Eu passo a entender que a imprensa é uma inimiga, que só fala mentiras, asneiras, coisas errôneas, e passo a não confiar na voz da própria imprensa. Logo, eu gero uma ideia de que a verdade só vem de um polo. E aí eu vou te dar um exemplo, quem entender, entendeu. Espero que a maioria entenda. Pensa num governante fictício. Fictício. É totalmente fictício, eu juro para vocês, confiem em mim. E esse governante fictício fala mal de todos os órgãos de imprensa. E esse governante fala que todos os adversários dele são corruptos, ladrões e bandidos. E esse governante, ele não acredita em nada que venha dessa imprensa, mas também que nada em que venha dos adversários. Esse governante começa a criar uma perspectiva e um ideário de que a verdade é única, exclusiva e dominada por uma figura. Ele. E se ele cria o imaginário de que a verdade é única e exclusiva de um único indivíduo, que é ele, automaticamente ele passa a ser o detentor do conhecimento. Logo, ele tem margem para fazer e para dizer aquilo que ele bem desejar, aquilo que ele bem querer. Mas veja bem, eu estou divagando um pouco agora. Você pode estar pensando, tá, Leandro, mas e daí? E o Conto da Aia? Né? E onde isso se enquadra no Conto da Aia? O Conto da Aia é uma teocracia. Né? O Conto da Aia é um governo teocrático. O Conto da Aia é um governo em que existe um agrupamento que governa de forma autoritária, sem ouvir aspectos externos, sem ter relacionamentos com países externos, sem ouvir e ter uma oposição, e é um governo que baseia esse poder que ele detém em um aspecto que é o aspecto religioso. E isso não se afasta muito de outras realidades também vistas no mundo contemporâneo. Quando você olha para o fundamentalismo islâmico, quando você olha para a argumentação religiosa oriunda de alguns países do Oriente Médio, né? Quando você olha para a argumentação derivada da ideia de cristianismo como base da sociedade, tudo isso são argumentações que também consolidam a ideia de um poder baseado em certo tipo de crença. Estou falando muito, se a Paulina quer comentar alguma coisa. Não, quero falar só que eu fiz questão de mostrar primeiro uma proposta que seria uma proposta muito mais semelhante à proposta da UERJ no domingo do que essa proposta aqui que a gente vai mostrar para vocês agora, né? Nela, eu coloco muitos trechos do Conto da Aia para a gente poder contextualizar nossa aula, e nela eu também coloco o livro que o Leandro está fazendo menção, o que não é previsto. Não estou dizendo que não é possível, porque dizendo da UERJ tudo é possível, mas não é previsto que tem essa intercorrência de um outro livro para além do Conto da Aia ser mencionado. Então, eu fiz questão de mostrar isso, tá? Mostrar a mais próxima da realidade, que foi a primeira, e essa aqui é a proposta que a gente está discutindo na aula de hoje. Então, eu também fiz questão de colocar pontos diferentes do livro para você tentar se lembrar da sua leitura. Primeiro ponto que eu coloco é quando a Alfred fala do coração de Gilead, né? Ou de Gilead, enfim. Este é o coração de Gilead, onde a guerra não pode penetrar nem intrometer-se, exceto pela televisão. Quem lembra do que ela está falando? Qual que é o coração de Gilead? Vocês lembram? Onde ficam os limites não sabemos ao certo. Eles variam de acordo com os ataques e contra-ataques, mas este é o centro,
onde nada se move. A República de Gilead, dizia tia Lídia, não conhece fronteiras. Gilead está dentro de você. Então, o coração de Gilead é onde mora o que de mais caro Gilead tem. E o que Gilead tem de mais caro? A relação entre as aias e a questão que a fertilidade das aias vai trazer de salvação para a humanidade. Então, seguindo ainda, a gente ainda encontra os registros. Os registros sobreviventes da época são incompletos e pouco confiáveis, uma vez que o regime de Gilead tinha o hábito de apagar seus próprios computadores e destruir as listas impressas depois de vários expurgos e levantes internos. Mas restam algumas das listas impressas com informações dos computadores. Algumas, de fato, foram contrabandeadas para a Inglaterra para uso em propaganda pelas várias sociedades engajadas em movimentos, salve as mulheres, das quais muitas existiam nas Ilhas Britânicas naquela época. Fiz questão de colocar esse trecho, por quê? Porque é o trecho do final do livro. O livro sempre está por aqui, agora não está por aqui. É o trecho do final do livro, de uma parte chamada Notas Históricas. Essa parte é muito importante. É para ler, é importante que você leia, então se você ainda não leu, ainda está em tempo, são 6, 7, nem 10 páginas, essa parte exclusivamente, e ela vai olhar à frente do tempo, ou seja, muito depois de Gilead, o que aconteceu em Gilead. E aí eles estão falando que os registros são poucos, mas ainda assim eles estão estudando. E Leandro sabe falar muito melhor que eu, que é basicamente isso que um historiador faz. Vai pegar o registro do que aconteceu no passado e vai tentar analisar esses registros. E nem sempre essa análise é uma análise totalmente não tendenciosa, como a que vocês vão encontrar nessas notas históricas. São análises bem tendenciosas. Então, não é à toa que ela faz questão de escrever uma espécie de um congresso, um simpósio. O Renan até deu lá na nossa última aula, na terça-feira, o nome. São anais, é o nome que a gente dá na academia, né, de textos transcritos. Então, seguindo, a gente ainda tem. Mas qualquer que tenha sido a causa, os efeitos foram visíveis. E o regime de Gilead não foi o único a reagir a eles na época. A România, por exemplo, havia se antecipado a Gilead nos anos 80, ao banir todas as formas de controle de natalidade, impondo testes de gravidez compulsórios a toda a população de sexo feminino e vinculando promoções e aumentos de salários à fertilidade. Também faz parte dessas notas históricas. E, para terminar, como ouvimos no debate sobre o tema por especialistas, mais uma parte das notas históricas, ontem à tarde, Gilead era, embora inquestionavelmente patriarcal na forma, olha que importante esse adjunto adverbial de modo, né? Esse inquestionavelmente, né? Sem dúvidas, indubitavelmente. Ocasionalmente matriarcal no conteúdo, como alguns setores da estrutura social que lhe deu origem e a levou ao poder. Como sabiam os arquitetos de Gilead, né, os filhos de Jacó, para instituir um sistema totalitário eficaz, que é tudo que o Leandro está falando, ou, de fato, qualquer sistema, seja lá qual for, é preciso que se ofereça alguns benefícios e liberdades, pelo menos para uns poucos privilegiados. Então, perceba que não é para oferecer benefício e liberdade para todo mundo. Mas para uns poucos privilegiados tem de se oferecer em troca daqueles que se retira, né? Então, para você não sentir que você só está perdendo, no caso você minoria, né? Não é a maioria que vai receber isso, você precisa receber alguma coisa. Então, isso já aparece nessas notas históricas, e tudo que o Leandro está falando hoje vai de encontro com essas notas históricas. Então, peço encarecidamente, se você não leu, que você leia. Infelizmente, muitas dessas coisas mencionadas, né, desses atos, dessas atitudes mencionadas nessas notas históricas, elas ainda acontecem hoje, né? Esses testes de gravidez compulsórios, essas promoções e aumentos de salários relacionados à fertilidade. É claro que isso não é dito, porque isso é contra a lei, né? Essa distinção, mas isso acontece, né? Uma mulher que, depois de ter filho, volta ao trabalho e ela acaba sendo demitida, a gente consegue tranquilamente dar esse exemplo na redação. Uma vez que eu trabalho numa escola, Leandro trabalha na mesma escola, e eu, porventura, saio dessa escola e me pedem um teste de gravidez, e obviamente não vão pedir a ele, como ele também não vai ter que passar por nenhum processo sem ser o teste demissional, né, sem ser o exame demissional, isso também mostra uma distinção.
tá? Então, isso acontece na realidade e é bom que vocês saibam fazer essas pontes, que é o que a UERJ quer. A ponte entre o livro e a realidade, que é o que o Leandro está dando. Então, é muito importante você conseguir fazer associações entre essas notas históricas e o que o Leandro está falando. Então, de novo, se você não leu essas notas históricas que estão lá no final do livro, não é referência bibliográfica, não é nota para você não ler, que nem em alguns livros teóricos, é para você ler, faz parte desse livro. Tá? Eu sei que pode parecer confuso, porque no sumário está um capítulo como se fosse a parte, né? Mas ele faz parte do livro e é muito importante que você leia, não só leia, como você pode mencionar na redação, tá? Mas era isso, Leandro. Vou me mutar aqui para não dar microfonia. E assim, continuando, né, a linha que eu estava dizendo com vocês, para quem chegou depois por algum motivo aí, a ideia é trabalhar um pouquinho, né, no Contaia, o aspecto de que aquela região, aquele local, aquele espaço se tornou um regime ditatorial, né, o que a gente acostumou chamar de uma ditadura, por mais que ditadura seja um termo tão amplo. E aí a gente tentar entender como que esse caminho para uma ditadura não se dá mais das formas que aconteciam antigamente, nos anos 60 e 70, e como os caminhos para uma ditadura hoje em dia são caminhos muito mais gelatinosos, né? São caminhos muito menos sofisticados. Hoje em dia, as democracias, elas morrem ou elas acabam, né, de dentro para fora. E aí eu vou colocar mais uma coisa no chat aí, né? Eu vi que tem uma pergunta da Letícia, já vou responder a Letícia aqui que ela perguntou. Mas eu vou colocar mais uma coisa aqui no chat para vocês irem acompanhando o meu raciocínio. Eu estou colocando tópico aqui no chat enquanto a gente vai falando. Por quê? Quando a gente fala de uma democracia morrendo, seja ela, como eu falei, na Venezuela, seja ela na Turquia, seja ela na Bielorrússia, seja ela em Israel, seja ela no Brasil, nos Estados Unidos, uma democracia, ela morre, né, quando existe um processo de erosão de certas instituições. Porque, vamos combinar, uma democracia ela é formada por várias instituições. Sindicatos, órgãos de governo, parlamento, tribunal. Então, assim, para uma democracia morrer, ela acontece muito aos poucos. Vamos supor que eu, hoje, Leandro, me tornasse um presidente da República. Não vai acontecer, mas quem sabe, né? Eu me tornei presidente da República. Eu quero acabar com a democracia. Eu quero me tornar um ditador no Brasil. Se eu estivesse nos anos 30, na época de Getúlio Vargas, eu daria um golpe, Estado Novo. Falaria que tem uma ameaça comunista e daria um golpe, com um plano Cohen. Se eu quisesse ter uma postura, por exemplo, as posturas dos líderes fascistas anteriores, eu também geraria algum tipo de ameaça externa. Só que hoje em dia eu faço outra coisa. Primeira coisa, eu começo a gerar uma erosão das instituições eleitorais. Como eu já falei com vocês na aula de hoje, né? Eu começo a criticar as eleições. A eleição é fraudada, ela não funciona bem. A eleição tem que ter voto impresso. Eu começo a criticar o processo eleitoral. Segundo, eu começo a ter uma crítica ao processo judicial. Eu começo a dizer que a justiça ela não é totalmente honesta ou totalmente limpa. E terceira, eu preciso polarizar a sociedade. Eu preciso criar o nós contra o eles. Eu já falei isso e eu falo isso em todas as minhas aulas quando eu vou ensinar para os alunos sobre nazifascismo. E se alguém que já foi meu aluno vai ouvir isso pela milésima vez, mas quem não é vai talvez ouvir pela primeira. Eu crio um sentimento de grupo muito maior quando eu crio um inimigo. Eu crio um sentimento de grupo muito maior quando eu crio o oposto. A Poliana se sente muito mais de aluna da UERJ quando eu coloco ela como não aluna da FRJ. Porque, de alguma maneira, eu coloquei uma polarização, uma oposição. Eu me sinto muito mais Flamengo quando eu entendo que eu não sou vascaíno. Muito mais. Eu me entendo e me compreendo muito mais como brasileiro em tempo de Copa do Mundo, de Olimpíada, ou em tempo de algum momento específico onde eu esteja em confronto com o outro. Você não torce para a criancinha japonesa cair na competição de skate no meio de Olimpíadas à toa. É porque, de alguma maneira, você está observando a sua defesa por algo que você faz parte. A gente tende a se sentir mais pertencente a um grupo quando existe o oposto a esse grupo, tá? Então, o que esses caras que estão tentando acabar com as democracias, eles fazem? O nós contra o eles. Eu sou a família. Eu sou o cidadão. Eu sou o correto. Eu sou o anticorrupção. E o outro é o oposto de mim. O outro é o contrário do que eu penso. Porque eu crio essa ideia. Tem uma coisa que eu já falei uma outra aula poliana que a gente deu um tempo atrás, mas já vou repetindo se alguém estava nessa aula, que
cara, tem uma coisa interessante a gente perceber que Gilead, ou Gilead, não sei, está sempre em guerra. Está permanentemente em conflito, né? As fronteiras estão mudando porque a guerra é fundamental para gerar sentimento nacional. Não é à toa que a Argentina invadiu, né, as Malvinas para poder se manter no poder na ditadura naquele momento. Não é à toa que os Estados Unidos sempre precisa gerar algum tipo de apelo popular, ele entra em guerra com países do Oriente Médio, porque a guerra une. É uma loucura pensar isso, né? Mas a guerra une. A guerra une o meu povo, une uma causa. Se o Brasil hoje entrasse em guerra contra qualquer outro país da América Latina, você falaria, eu sou brasileiro, eu vou lutar com os meus. Não tem jeito. A guerra é um sentimento de união. Então, se eu quero acabar com uma democracia, se eu quero ter poder ilimitado, eu polarizar, falar que sou eu contra os outros, é fundamental. Quando você olha para o governo, por exemplo, hoje verificado em algumas partes do Oriente Médio, em muitas partes do Oriente Médio, a guerra é um fundamento. Porque a guerra é oposição para com o outro. Isso acontece no Irã, isso acontece em Israel. Eu criar um conflito, ou de alguma forma estimular um conflito para ter a oposição, para ter o outro, para ter aquilo que é o oposto a mim, o oposto ao que eu penso. Estou colocando esses países só como exemplificação, a gente poderia entender outros argumentos para o mesmo ponto, né? A Letícia perguntou aqui, o próprio comandante fala isso para Offred, a sociedade ficou melhor, mas não melhor para todo mundo. É isso? Né? Ela ficou melhor, mas não ficou melhor para todo mundo, porque, de alguma maneira, todo governo que se coloca como sendo um governo que busca romper um processo democrático e estabelecer um poder de comando, ele está acreditando que melhora para alguns, evidentemente, né? E está entendendo que a piora para outros não é bem um problema, que a piora para outros não é bem um questionamento, porque esses outros, é isso. Eles são massas, eles podem ser modificados. Né? Quer falar, Poliana, alguma coisa? Não, estou só concordando. Tá. E assim, esse livro, gente, Como as Democracias Morrem, que eu estou colocando aqui, estou colocando ele, usando muito ele, porque ele é um livro muito novo, né? Ele é um livro de 2018, então ele é um livro, de alguma forma, que está muito forte ainda as realidades que, de alguma forma, colocam-se dentro dele. E o Conto da Aia, já que é um livro que vocês têm que falar, mas é um livro dos anos 80, é interessante você ter esse relacionamento mental, né? Você tem que citar o livro, tá? Como as Democracias Morrem, por favor, que caia esse tema, não é essa a ideia, né? Isso eu ia falar, assim, o objetivo não é fazer com que você decore e cite o livro, não. O objetivo é você conseguir falar sem necessariamente mencionar o livro, né? Você conseguir argumentar em cima do que o Leandro está trazendo para a gente. Não é argumentar em cima do que ele está trazendo, associando ao Conto da Aia. Não é o objetivo, assim, há 2 livros, o Conto da Aia e Como as Democracias Morrem, e aí você relaciona. Não é isso, tá? E assim, só para eu mudar de assunto, né, que eu já estou falando há muito tempo da mesma coisa, essa ideia da polarização, cara, vocês são brasileiros, né, e vocês são brasileiros que a maioria de vocês aqui devem estar na faixa de 18 a 20 anos de idade, né, 17 a 20 anos de idade, estão aí na fase pós-ensino médio ou ainda no ensino médio. Vocês viveram eleições de 2022, né, entre o Lula e Bolsonaro. Vocês viveram, talvez, as eleições, talvez não, com certeza, de 2018, né, que foi a eleição do Haddad contra o Bolsonaro. Alguns de vocês talvez se recordem das eleições brasileiras de 2014, que foram as eleições da Dilma contra o Aécio. Vocês viveram agora a eleição da Kamala contra o Trump, né, e a anterior também, né, que foi a eleição do Biden contra o Trump. Vocês veem que existe um caminho hoje em dia no mundo, e esse caminho é muito comum, de polarização, né, de lados. Colocar em lados opostos. Vou colocar mais uma coisinha no chat aqui para a gente poder manter esse acompanhamento, tá? E assim, quando eu falo que da polarização, é importante que a gente entender que a polarização, ela transforma o adversário em inimigo. E, cara, isso tem uma diferença muito razoável, muito razoável. Se você pega uma eleição, por exemplo, de 1998, de 2002, você tem uma eleição onde o outro é meu adversário, eu penso diferente, eu tenho um entendimento acerca da ideia dele diferente, mas ele é meu adversário. Quando eu crio uma perspectiva como a que a gente tem hoje em dia, e como a gente tinha nos anos 80, quando a Margaret Atwood escreveu o livro, que é a final da Guerra Fria, eu não tenho adversário, eu tenho um outro polo, né? Eu tenho um inimigo, eu tenho alguém que ameaça a minha existência. O comunismo ameaça a existência do capitalismo, o capitalismo ameaça a existência do comunismo. Ou seja, a polarização, ela, quando busca gerar um processo de radicalização, ela ocorre e ela se faz porque ela quer gerar uma ideia de oposição completa para com o outro. Então,
os comandantes de Gilead, né, de Gilead, eles são comandantes que eles querem mostrar que o contrário do que eles pensam é o oposto total, é inimigo. Não é adversário político, é inimigo, né? E esse inimigo, ele de alguma forma ameaça a minha existência, logo ele deve ser combatido, porque aquilo que ameaça a minha existência deve gerar um aspecto de combate, deve gerar uma oposição quase que completa, né? Vou deixar a Poliana falar alguma coisa, se ela quiser, para eu passar para um outro tópico que eu acho importante também. Não, só para falar que essa menção aí da polarização foi a que eu botei lá na proposta, era só isso. Mas alguém falou alguma coisa agora aqui no chat, vou aproveitar para ler. Tá. As mortes das democracias também acho que tem muito a ver com os momentos de crise do capitalismo. Nenhuma dúvida. Né? A gente, quando tem, por exemplo, o capitalismo, a partir do ano de 2008, né, com a crise toda que aconteceu ali, imobiliária em Nova York, que acabou se expandindo pelo mundo, começa um questionamento desse sistema. Né? E esse questionamento desse sistema faz com que ideias mais radicais comecem a se proliferar. Mesma coisa aconteceu lá nos anos 20, após a Primeira Guerra Mundial, né? Onde o momento de crise do sistema também propiciou essa ideia. Eu concordo com você, Yasmin. São momentos mais prolíferos, mais positivos, para que essas coisas todas, elas venham a acontecer, venham a ocorrer, né? Venham a se desenvolver de forma geral, tá? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu estou falando aqui pra caramba, não sei se alguém tem uma pergunta, se alguém quer falar alguma coisa específica. Se ninguém tiver, eu vou seguir. Nicole falou que não. Tá bom. Beleza, vamos lá. Eu queria, agora, rapidamente, falar com vocês de uma coisa que tem a ver com o tema e não tem, mas vocês vão ver onde eu vou chegar, tá? Vocês vão ver a qual caminho eu quero seguir. Quando eu falo de uma democracia morrer, é inegável que vocês todos pensem em ditadura. E quando eu falo de uma democracia morrer, e vocês pensam em ditadura, é inegável que vocês pensem num regime que é controlador. Né? Vocês começam a aprender sobre regimes que são controladores na escola, quando vocês ouvem falar de absolutismo. O rei absoluto, soberano, que manda sozinho, Luís XIV, o rei Sol, Henrique VIII, o rei que fundou o anglicanismo, e por aí vai. Só que tem uma coisa interessante nisso tudo, que todos esses governantes, a gente sempre que pensa neles, né, a gente pensa em governantes que controlam a vida privada dos indivíduos. E isso é uma coisa que, cara, não tem como você pensar sobre esse aspecto de ditadura ou de um regime totalitário e não pensar sobre isso dentro da realidade que o livro te dá. O livro é um exemplo, o livro é um tratado, é uma demonstração de como um regime totalitário pode gerar um processo de controle da vida individual. Então, um aspecto que a gente está dizendo aqui é, se uma democracia morre, a liberdade individual morre junto. Se uma democracia morre, a liberdade de expressão morre junto. Se uma democracia morre, os direitos civis morrem junto. Tá? E se os direitos civis morrem junto, grande parte da capacidade que você tem de poder falar o que você quer, fazer o que você quer, viver como você quer, isso morre junto. Então, quando você olha para o Conto da Aia, e você olha, por exemplo, as mulheres tendo que usar um tipo de roupa específica, isso é uma quebra de um direito civil. Quando você olha para o Conto da Aia e você vê as mulheres sendo estupradas de forma institucional, isso é uma quebra do direito civil. E quando eu falo de quebra institucional, eu quero só te pontuar uma coisa. Eu vou passar a voz para a Poliana, mas só falar uma coisa. Tá? A gente tem que parar de achar que algo não é legítimo só porque a gente acha que não é legítimo. Dentro do Conto da Aia, aquele estupro é legítimo. É legítimo porque ele está de acordo com a lei. Da mesma forma que a escravidão, por mais absurda que seja, já foi legítima dentro da condição brasileira. Da mesma forma que a gente consegue perceber e ter clareza como várias barbáries são legítimas. Então, quando uma democracia morre, ela torna legítimo a barbárie. Torna legítimo e legalizada essa barbárie. Tá? Vou responder Letícia e vou passar para a Poliana. Inclusive, os direitos daqueles que apoiaram o regime, no caso do livro, a Serena Joy também foi prejudicada como mulher, ainda que tenha sido uma das arquitetas do regime. Perfeito, Letícia, é isso. Né? Porque quando eu crio um regime editorial que tira direitos e vai corrompendo com esses direitos, eu abro uma porteira, eu abro um portal, né, onde todos aqueles, de alguma forma, podem ser prejudicados. A Serena Joy, que era uma defensora, a cara de uma postura de uma clareza de regime, ela seria prejudicada. Seria não. No livro ela foi, né, prejudicada em relação a isso. Deixa a Poliana falar, depois eu continuo. Eu ia falar outra coisa, mas agora eu vou falar isso que a
sobre isso que a Letícia falou primeiro, que apesar de vocês sempre pontuarem a Offred nas redações, e realmente, ela é narradora personagem, ela é personagem principal, ela aparece, né, o conto, né, da Aya, o conto é dela, ela está contando ou descontando, né, se a gente for pensar assim, sobre a sua história. Mas a Serena Joy é uma figura muito, muito importante em muitos temas. Por quê? Porque, para quem não leu ou para quem não pensou sobre isso, Serena Joy, antes de Gilead ser instaurada, ou seja, antes desse golpe, Serena Joy era uma mulher que dava palestras, ela era uma palestrante, escritora, e Serena Joy, já com mais idade, porque no livro ela tem mais idade do que a mulher da série aparenta ter, né? No filme, até colocaram ela mais velha. Para quem não viu o filme, o nome do filme é A Decadência de uma Espécie, se alguém for ver ainda. Então, Serena Joy, ela era uma mulher que dava palestras dizendo que as mulheres deveriam ficar em casa cuidando da sua família. Só que, enquanto ela falava que as mulheres deveriam ficar em casa cuidando das suas famílias, ela não ficava. Ela estava dando palestras, indo à universidade. Então, ela é, desde sempre, uma figura bem dicotômica, assim, uma figura bem paradoxal. E aí ela, enfim, consegue aquilo que ela tanto dava, aquilo que ela tanto palestrava, né? Que é fazer com que ela própria fique dentro de casa, né? Sendo aí, como Letícia falou, muito bem pregado, uma arquiteta do regime. E quando ela se vê arquiteta desse regime, ela vê o quanto ela perdeu e o quanto ela sugeria que as mulheres perdessem. Ainda assim, ela não se dizia contra o regime, mas você vê que tem nuances muito sutis dela burlar. O que ela burlava? Ela fumava, era uma forma dela burlar esse sistema. E o Fred, exatamente por ela ser uma das arquitetas, permitia, digamos assim, ela ficou com hiperfoco ali em cuidar das plantas, porque sabia que sem isso ela talvez enlouqueceria, já que ela era uma mulher que antes trabalhava, que antes tinha uma vida. Você vê que ela burla novamente essas normas, regras, o estatuto de Gilead, não sei qual é o nome, Leandro, disso, o regimento de Gilead, ela burla isso novamente quando ela percebe que nenhuma A engravidaria do marido dela, porque ela é inteligente o suficiente para conjecturar, ainda que fosse pecado, que o marido possivelmente era infértil, e ela pede para uma outra pessoa, que é o Nick, engravidar essa Aya, porque era o que ela mais queria. Por que ela mais queria essa Aya grávida? Porque ela já tinha aberto mão de tudo, né? Então, esse era o único propósito, esse era o único motivo que a fez viver tudo isso. E como é que ela não ia conseguir ter esse único motivo? Então, você vê que ela foi até os finalmente para ela conseguir ter uma filha, em teoria, dela. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, vocês veem que o Leandro falando, ele traz para a gente como é que essa democracia começou a morrer. E no livro, essa democracia começa a morrer, e não é no início do livro, porque a Offred, ela vai tendo narrativas, ela vai tendo flashbacks, né? Então, ela vai lembrando do passado, do tempo de antes, que é como ela chama, e em uma dessas lembranças, e eu sei que é bem difícil de ver, às vezes, em que momento você tem que perceber que o tempo verbal mudou, você tem que estar atento nessa leitura para ver que ela está falando de antigamente. E em um dos momentos que ela fala de antigamente, ela começa a falar das nuances sutis ou nem tão sutis assim. A UERJ adora esse tipo de comentário, tá? Sutil, mas nem tanto sutil assim. Então, sutil, mas nem tão sutil, que as mulheres primeiro foram demitidas, depois as mulheres tiveram suas contas bancárias fechadas, depois as mulheres eram chamadas na escola porque a filha estava passando mal e aquilo era um absurdo, então já começava a ser julgada como uma mamãe, para ela perder o direito àquela filha, àquele filho. Então, isso tudo foi acontecendo e ela fala sobre isso. Então, vocês podem falar sobre isso. É claro que isso não aparece logo no início do livro, isso aparece ao longo do livro. Como essa democracia vai morrendo, é claro, sob os olhos da Offred, que é a narradora personagem que a gente tem, e a gente está sendo o tempo todo induzido por ela nesse livro, né? A gente não sabe se foi exatamente daquele jeito que aconteceu, mas não sei exatamente o quanto esse debate da dúvida seja benéfico para a gente, sabe? E Yasmin comentou, bizarro também as mulheres
orando na frente dos hospitais e também sequestrando as crianças que nasciam saudáveis, exatamente, né? Então, tudo isso foi acontecendo para essa democracia começar a morrer. Então, não morre de uma hora para outra, né? Tem o que a gente pode dizer, Leandro? Tem um caminho, é isso? Tem o quê? É gradual, é lento, é imperceptível, né? A democracia, ela morre por dentro. Tudo que morre por dentro é um processo muito difícil de ser percebido, né? Porque a gente começa a chamar de democracia aquilo não é mais. Alguém foi eleito democraticamente, então ele é democrático. Só que isso não é necessário, porque a gente começa a fazer uma erosão da democracia internamente, e isso é gravíssimo, né? É que ninguém que vai dar um golpe avisa, oi, vou dar um golpe, né? Claro que não. Claro que não, né? E eu acho que é importante a gente ter essa clareza, né? Por quê? Porque isso está presente no cotidiano e a UERJ, muito, como é que eu vou dizer isso de uma forma não tão politizada? A UERJ, ela tem um viés politizado, né? Tem uma frase que eu adoro, né? Que é eu acho que a gente pode usar a palavra progressista, né? progressista. Não? É isso. Tem uma frase que eu gosto muito assim: as democracias não morrem com barulho, elas morrem com silêncio. Né? As democracias não morrem com barulho, as democracias não morrem com tiro de canhão, não, gente. Né? Inclusive, o silêncio é uma grande metáfora do livro, né? A voz, o silêncio, o fato dela falar sozinha, o fato dela narrar sozinha, o fato do nome do livro se chamar conto, né? Porque quando você conta um conto, você está contando sozinho. É claro que alguém pode ler um dia, que é o que a gente fez, leu esse conto dela. Mas enquanto você está contando sozinho, como quando vocês faziam narrativas na escola. Né? Você estava narrando uma história ali solitariamente, no máximo para o seu professor ler. Né? Mas essa história ela não ganha o mundo, digamos assim, a não ser que o conto fique famoso. Né? A Yasmin colocou ali, a Offred fala sobre isso na analogia da banheira com água quente. É igual aquela analogia do sapo também. Você coloca um sapo numa água quente, a água vai esquentando tanto, ele não percebe que está esquentando tanto e ele morre ali dentro. É a mesma coisa, a democracia é assim. Quando você está dentro dela, você está convicto que você está dentro dela, você não consegue perceber esse caminho. E eu acho que isso é uma das coisas que o livro, nas notas históricas, né, e também o livro, ao longo da sua Constituição mesmo, vai mostrando que foi aos poucos, que foi gradual, que foi devagarinho, né, que foi ali acontecendo bem aos poucos. Você foi tirando os direitos um por um, chegou um dia e falou, ó, acabou. Mulheres agora são seres reprodutores, né? São cálices para depositórios de esperma para gerar nova prole. Não é isso. Esse processo foi lento, foi gradual. Então, a democracia ali dentro do Condaia foi morrendo aos poucos, né? E você vê que ela morre tão aos poucos, que os próprios personagens principais, como é o caso da Offred, ficam lembrando de um passado de quando aquilo não era assim. Fica lembrando de quando ela trabalhava, fica lembrando da mãe, né? Lembra de como a mãe, de alguma forma, era mais revoltada que ela vai se sentindo um pouco mais assim, né? Fica lembrando um pouco também da perspectiva da filha. E assim, da mesma forma que esse processo de combate à democracia e de enfraquecimento dela é um tipo de perspectiva, né, que o livro mostra pra gente, tem uma outra coisa que eu também gosto de pontuar e de deixar claro, é que tem resistência nisso tudo, né? Toda quebra de um processo democrático vai ter resistência. Vai ter gente que vai estar percebendo isso acontecendo. Vai ter gente que não vai estar aceitando isso, né? Quando eu dei essa aula ao longo do ano, né? Eu já falei tanto do livro, eu já nem lembro mais. Para mim, e obviamente na época eu não percebia, né? Mas eu tive uma professora na UERJ que passou pela ditadura militar, enfim, ela foi exilada, foi embora, foi para a França e tudo mais, enfim. E ela, ali em meados de 2010, 11, eu já estava começando o fim da minha graduação, ela começou com esse discurso de medo, de as coisas estão mudando, tem algo acontecendo. E na época a gente aluno, né, eu tinha 19 anos, eu fiquei meio, como assim? O que está acontecendo? E eu não sei, Leandro estava na faculdade ainda? Estava, né? Quando? 2011, 10. 10, sim. 11 eu me formei. E aí, nas ciências sociais, por exemplo, porque essa foi a única pessoa na minha vida que eu ouvi falar sobre isso nessa época. Se falava já disso? Que as coisas estavam mudando, assim, que esse silêncio já estava fazendo barulho para lá? Porque ela foi a única pessoa que eu ouvi falar sobre isso, assim, perto de mim, né?
Assim, a gente, quando pensa na história recente, né, a gente tem dois grandes fatos que são explosões nesse silêncio, tá? A gente tem a crise econômica, como alguém falou aí, de 2008, né? A crise econômica de 2008, ela gera um movimento de Occupy Wall Street nos Estados Unidos, ela gera um movimento estranho para o padrão daquele momento. E a gente tem, talvez, a grande explosão, que é o ano de 2013, com as manifestações da Primavera Árabe, as jornadas de junho no Brasil, né? Então, quem estava atento, muito atento, estava achando aquilo estranho, porque era um movimento muito novo no processo do capitalismo entre 2008 e 2013, né? Um momento em que, de alguma forma, existia um progressismo das esquerdas da América Latina e também em grande parte da Europa, ao mesmo tempo que existia uma reação para essas pautas. E, assim, eu vou falar uma coisa agora que talvez fique claro para muitos de vocês. Toda reação é causada por algum tipo de estímulo, né? Então, quando você vê hoje setores mais conservadores da sociedade reagindo a pautas como a questão da liberdade feminina, a pautas como, por exemplo, ao fim do racismo, a pautas como, por exemplo, o direito das pessoas transexuais, a pautas como os direitos de indígenas, e essa reação desses grupos acontece porque teve algum tipo de pressão do outro lado. Onde eu quero chegar? Se hoje existe uma reclamação e um questionamento por parte da sociedade dos direitos das mulheres, é porque as mulheres pressionaram. Elas esticaram a corda. Todo o direito de esticar a corda. Não é esse o ponto. O ponto é que quando se estica a corda de um lado, vai ter gente do outro lado puxando. É isso que é fundamental. Então, de 2008 para cá, a gente viu um movimento muito grande de minorias. Grupos que até então eram marginalizados, começaram a ter algum tipo de expansão econômica e social, e esses grupos começaram a, de alguma forma, começar a pautar outros debates além da renda, além da classe. Começaram a pautar racismo, pautar feminismo, pautar ambientalismo, pautar a questão de gênero, sexualidade. E aí setores falam assim, opa, como assim? O que está acontecendo? Vamos voltar. Vamos regressar. Então, todo processo de reação gera uma reação. E aí vamos voltar para o livro. Vamos trazer um passo atrás para o livro. Quando você pensa no livro, e você pensa num movimento como o Mayday, no livro, é um processo de reação. Então, assim, ações geram reação. Ações geram reação. Ações de opressão de um lado ou de outro, quando aumenta a polarização em um dos polos, começa a pressionar o outro, um polo vai reagir. Um polo vai trazer aspecto de reação dentro da condição social, do aspecto social, e por aí vai. Só para não passar, eu já li algumas gerações essa semana mencionando o Mayday, e das vezes que eu li, sempre se coloca Mayday como se fosse um grupo de aias, um grupo de resistência de aias. Toma cuidado com isso, porque é um grupo de resistência de aias, mas não só, tá? Tem outras pessoas nesse Mayday, e isso é mencionado nas notas históricas, porque outras pessoas precisavam participar para esse Mayday ser esse grupo de resistência tão simbólico, tá? Outras Martas, os próprios Olhos, alguns guardiões, né? Pessoas que estavam insatisfeitas com aquele regime e que eram resistência, que foram resistência naquela situação. Então, cuidado só para não falar que é um grupo de resistências das aias, porque é um grupo de resistências de pessoas de Gilead. Se você quiser falar, inclusive das aias, tudo bem, mas não só das aias, mas também de outras pessoas, tá? De outras castas. Tem uma coisa que eu acho interessante nessa brincadeira toda, e assim, o que eu vou falar agora vai parecer talvez um pouco contraditório, mas se você for com calma, talvez você entenda. Pensa comigo. Para um regime totalitário e ditatorial, como é o caso do regime contado no Conto da Aia, é muito importante que eu tenha um opositor, alguém que pensa contrário a mim. E quando eu tenho um opositor, eu tenho um polo contrário a mim, que é um polo a combater. Perfeito? Só que, ao mesmo tempo, eu quero apagar esse opositor. Eu quero que ele suma. Eu quero que ele desapareça. Eu quero que ele morra. Eu vou colocar ele preso no muro, né, pendurado, para ninguém fazer igual. Ao mesmo tempo, eu vou querer colocar aquele que pensa diferente de mim como um herege, como um traidor, como alguém a ser excluído publicamente, tá? Mas é uma contradição porque eu preciso do opositor. O opositor tem que existir. Porque para eu argumentar que eu estou cometendo barbaridade, eu cometo barbaridade porque tem um oposto, que é uma ameaça. Então eu ajo para combater aquela ameaça. E todo mundo tem que ficar quieto, controlado, porque senão a ameaça vai tomar o controle. Tá? Então existe uma coisa interessante no conto da Aya, que o tempo todo quer se gerar um sentimento,
uma sensação de medo. O tempo todo no conto da Aya tem que gerar um sentimento de amedrontamento. Eu não posso deixar o povo tranquilo. Eu tenho que dizer que tem uma guerra acontecendo nas fronteiras. Eu tenho que dizer que está faltando algum tipo de alimento específico. Eu tenho que dizer que existe uma ameaça interna, uma conspiração. Eu tenho que matar as pessoas e pendurar no muro para falar ali, ó, pode ser você amanhã. E eu tenho que gerar pavor, terror. Tem uma coisa interessante que é, quando você pensa num atentado terrorista, botei uma bomba no metrô, o metrô explodiu, matou 100 pessoas, tá? Aquela bomba no metrô para matar 100 pessoas, a intenção dela realmente era matar 100 pessoas? Não, não era. Matar 100 pessoas é um detalhe. A intenção daquela bomba é fazer que toda pessoa que pega o metrô no dia seguinte tenha pavor, tenha medo. Quando eu penduro uma pessoa morta no muro, matar aquela pessoa é um detalhe. A minha maior preocupação é fazer que todo mundo passe naquele muro e pensa, podia ser eu, vou ficar ligado. Então, no conto da Aya, a democracia morre, é óbvio que ela morre, é evidente para você que ela morre, mas essa morte, ela é colocada com uma ideia de gerar pavor, medo para aqueles que ficam. Porque a democracia morre, mas as pessoas estão lá. Então tem que gerar medo e sensação de pavor para aqueles que permanecem. Quer falar, Paulina, alguma coisa? Não? Tem uma outra coisa também, seguindo esse meu caminho aqui que eu estou falando agora, né? É que todo governo ao longo da história, que assume o poder com algum tipo de discurso conservador ao extremo, ele sempre traz uma nostalgia de um passado de glória. Sempre. E que Hitler falava que era o terceiro Reich, porque teve o segundo e o primeiro, né? Quando você para ver, por exemplo, alguns regimes de ditaduras na América Latina, eles sempre colocam que existiram outros regimes anteriores que eram muito melhores, né? Quando você vê alguns setores conservadores da história brasileira que falam, não, porque a monarquia que era boa, né? Eu tenho que recorrer a um passado glorioso. Eu escolho na história aquilo que eu vou priorizar. Eu escolho na história aquilo que vai ser melhor para mim. Então, dentro do livro Conto da Aya, existe um sentimento de que houve algum tipo de corrupção moral na sociedade que tem que ser consertada. Algum tipo de corrupção social e coletiva que tem que ser consertada, precisamos voltar a um tipo de comportamento anterior. Não à toa, a Offred é uma mulher adúltera, né, que se relacionou com um homem casado. Não à toa, a mãe dela é uma feminista que é contra. Não à toa, a Offred, ela é uma redatora, né, trabalhava numa editora, enfim, né, alguém que mexe com livros, né, alguém capaz aí de contar essa narrativa, de contar esse conto. Não à toa, a gente tem Serena Joy sendo uma palestrante. Então, todas essas escolhas foram muito articuladas da Margaret Atwood, né? Nenhuma escolha não intencional. Nada que ela diz e o que ela não diz também não é intencional. Assim, é tudo muito milimetricamente perfeito, assim, como em todas as boas distopias, né, Leandro? 1984 é assim, Fahrenheit é assim, Admirável Mundo Novo é assim, assim. Você fica pensando como é que essa pessoa conseguiu ligar todos esses pontos, né? Me lembra logo aquele quadro de detetive de coisinha vermelha para todos os lados, assim. Então é tudo muito milimetricamente pensado. Tem uma pergunta para você no chat aí. Peraí. Pode falar que Mayday é uma palavra utilizada pelas AIAs ou fica específico? Não, pode falar. Mas Mayday, Luiz, aparece nas notas históricas. Os próprios historiadores que estão falando sobre Gilead, muito tempo depois que Gilead já passou, eu não lembro exatamente a quantidade de tempo, é muito tempo, 2000 e muitos. Eles usam Mayday também, eles chamam assim, tá? A resistência. Então não são só as AIAs que falam isso, não. Tá bom? Mas eu acho que Mayday é bem comum de ser usado. Não é isso, né, André? Historicamente, assim, é uma palavra que é usada já adiante, não foi uma palavra que a Margaret Atwood inventou, não. O Mayday tem um sentimento de um pedido de socorro, não? Sim, eu acho que sim, assim. Apesar de não ser professora de inglês, eu acho que sim, tá? Tem isso. Como se eu fosse mandar um áudio pro Leandro, sabe? Um rádio. Mayday, Mayday, Mayday. Uma coisa meio assim, né? De urgência. Isso. Né? Yasmin falou, só lembrei da trend da nova onda de jovens conservadores que usam a música como nossos pais para se remeter a esse suposto passado de glória. O que é isso, Leandro? O que é isso, Yasmin? Que trend é essa? Que ainda bem que eu não vi. Mas assim, isso que você está colocando agora, Yasmin, é uma coisa assim,
eu nunca conheci alguém que não falou assim, na minha época era melhor. A gente sempre acha que na nossa época era melhor. Sempre. Sabe por quê? A gente tem uma tendência a guardar os momentos positivos, a ter uma memória positiva de certos momentos da nossa vida, né? E a gente tem uma tendência muito grande a, por trauma mesmo, apagar os momentos piores. Eu fico sempre com uma discussão com a minha mãe, que é uma discussão interessante, que minha mãe acha que hoje em dia o mundo é muito mais violento, que hoje em dia as coisas são muito perigosas. Provavelmente os pais de vocês também estão nessa, né? Ai, tudo muito perigoso, tudo tá muito ruim, não sei o que lá. E isso é algo que historicamente não se consolida, tá? O mundo da Idade Média era muito mais perigoso. Só que, evidentemente, ninguém quer ouvir isso. Porque a verdade é que a gente tem um sentimento, né, uma crença de que aquilo que a gente viveu é melhor. Quer ver um exemplo? Vocês têm 18 anos de idade. Quando vocês param para olhar, por exemplo, quando vocês tinham 11, 12, os ídolos de vocês acham que é muito melhor. Era muito melhor aquela galera, né? Hoje em dia vocês já acham que é um pouco pior, né? E isso é o que cada vez mais se sente, cada vez mais se percebe, cada vez mais se observa. Então, quando a gente olha para essa ideia do conservadorismo, como nossos pais, é pensar assim, não, o passado é melhor. E o passado que eu nem vivi, então, é muito melhor. É sentir saudade do que você nem viveu. É sentir saudade daquilo que você nem esteve presente, né? É um negócio meio Neymar isso, né? O Neymar não disse isso? Saudade do que eu não tive? Eu não faço a menor ideia. Disse, Falou? eu sei porque tem um meme. Então, sim, cita Neymar na redação. Viu? Eu também tô engajada nas trends, apesar das velhas. Eu nem sabia dessa do Neymar aí. Mas se ele falou isso, ó, Neymar já pode ser um filósofo. Péssimo, mas pode. Olha só, galera que é fã do Neymar, desculpa. Tá? Imagina, segundo pensador contemporâneo, Neymar, não sei nem o sobrenome dele, porque ele nem precisa do sobrenome, é tipo eu, nem precisa do sobrenome, o nome já vai. É isso. Vamos lá, olha só. Tem uma coisa aqui interessante, nessa perspectiva de você voltar ao passado, que eu acho muito interessante, que se você olhar, cara, a gente sempre tem esse culto a um passado. É um milagre econômico do regime militar, né? Era um passado de um mundo mais seguro, as pessoas eram mais familiares, as pessoas de alguma forma eram mais seguras, a vida era melhor. Mentira, é mentira, né? A vida não é melhor, ela só mudou, né? Mas isso faz com que certos setores comecem a utilizar dessa argumentação, que é muito intrínseca a todos nós, para de alguma forma buscar uma mudança na sociedade, que é uma mudança de volta ao passado, né? Uma doideira, mudar para voltar ao que era, né? Fala aí, Poliana. Você falou agora, mudar para voltar ao que é, a literatura fez isso muitas vezes. Eu não sei se alguém gosta de literatura a esse ponto, ou se tivemos bons professores de literatura, espero que sim, mas a literatura fez isso várias vezes, né? Então, os parnasianos queriam voltar aos clássicos, porque os anteriores a eles não eram suficientes. Então, eles precisavam voltar a muito tempo do que era antes. Então, esse retorno ao tempo de antes, ele aparece na literatura o tempo todo, né? Claro que por isso os modernos foram tão reativos e por isso a gente passa tanto tempo estudando modernismo na escola. Mas foi só uma lembrança. Ana Júlia pergunta assim, Poli, posso fazer referência na redação a termos como nossa falta de atitude? Estou entendendo que você está me perguntando se pode usar a primeira do plural, Ana Júlia? Me disse isso. Ou se você está preocupada de falta de atitude é muito agressivo? Porque não é muito agressivo. Inclusive, a UERJ quer você agressiva, porque se quiser ser, quem tem um discurso bélico se dá bem na UERJ. Mas sim, você pode usar a primeira do plural, a nossa falta de atitude. A única coisa que eu tenho conversado com muitos professores, principalmente nas últimas semanas, sobre o uso da primeira pessoa, caso o tema seja mulher, e a maioria aqui somos mulheres, né? A maioria que é menina na aula de hoje, quase sempre somos maioria também no meu curso, então eu fico preocupada um pouco da gente se colocar como mulher, mas não a ponto de falar para vocês não usarem. É só porque eu não sei se vai parecer uma identificação na redação, entende? Eu, como mulher, nós, como mulheres. Então, como você não pode se identificar, só que para mim, o que é eu me identificar na prova? É eu, Poliana, né? Eu colocar o meu nome, colocar o meu sobrenome, ou qualquer coisa que denote que eu sou aquela candidata e alguém saberia quem eu sou, algum corretor. Então, eu não sou contra colocar, mas eu também não consigo garantir se não vai ter desconto, provavelmente, sabe? Eu não consigo garantir isso, mas muitos alunos estão colocando. Mas, de novo, a UERJ permite o uso da primeira pessoa, tanto do plural, como a Ana Júlia coloca aí, né, o nossa, quanto também no singular. Então, para mim, penso isso, creio isso, acredito nisso,
todas essas primeiras pessoas, elas podem aparecer, e também podem aparecer nós brasileiros, né, a nossa vontade, nós como seres humanos, enfim, tudo isso pode aparecer, tá? Só fazer um comentário aqui rapidamente, eu queria fazer uma indicação para vocês. Tem que estar muito perto da UERJ e, consequentemente, vocês estão atolados, cansados, exaustos, vocês não querem mais ver nada, né, que envolva mais conteúdo para vocês verem, ouvirem, lerem e por aí vai. Mas existe um podcast, eu sei que tem um podcast, não é bem todo mundo, mas para quem gostar, tem um podcast chamado Rádio Escafandro, tá? Rádio Escafandro é o nome do podcast. E eles lançaram um episódio ontem, tá? Que é um episódio chamado Reaça e Sob Demanda. Reaça e Sob Demanda, tá? Esse podcast ele fala de como alguns grupos conservadores aqui no Brasil vêm tentando gerar um processo de controle intelectual, ideológico, por meio de ferramentas através das escolas, né? Por meio do uso e apropriação das escolas. Eu estou julgando, tá? Tanto a Poliana quanto a Letícia por não gostar de podcast. Mas, assim, vou deixar aqui esse conselho, porque o podcast ele é muito interessante, ele traz alguns argumentos interessantes para a gente pensar como o controle ideológico de um território, e aí você pode fazer essa conexão com o DAE, evidentemente, está presente em muitas camadas, né, em muitos lugares, né, em muitos aspectos. Eu vou deixar a Poliana falar aqui rapidamente, enquanto eu pego aqui o podcast para colocar o link aqui no chat para vocês. Eu não sei vocês, a Letícia já até se manifestou aí, mas porque eu não gosto de podcast, para me explicar, para além do julgamento do Leandro de vocês. Eu sinto necessidade de conversar, entendeu? Eu gosto de falar. E aí, no podcast, eu não consigo falar, gente, não tem com quem falar. A pessoa já gravou, né? E aí, com quem que eu vou falar? Tem que ser alguém com quem vai ouvir o podcast. E aí vai me dando uma angústia, essa coisa, esse silenciamento. Me sinto silenciada, me sinto quase como... Rafael perguntou qual é o nome. O nome eu sei, Rádio Escafandro. Leandro ouve sempre, por isso que eu conheço. Nicole disse que já baixou para ouvir depois. Falou que tem no Spotify também. Tá? Eu coloquei aí só por indicação, que eu acho que ele pode trazer alguns insights interessantes a vocês, qualquer tema que envolva opressão em controle ideológico, que é um tema possível, né, dentro da UERJ, e é interessante. Fica como recomendação para vocês aí. Gente, assim, era isso que a gente tinha programado e isso que a gente tinha pensado. Fico aqui aberta, Leandro também aqui comigo, para saber se alguém tem alguma dúvida de redação ou quer tirar, não sei, quer comentar, quer perguntar, quer falar qualquer coisa. Helena quer falar, se está nervosa ainda. Alguém? Nicole disse, sem dúvidas, obrigada pela aula. Imagina, Nicole. Ana Júlia, levanta a mão, fala, diga. Gente, a aula de vocês foi incrível, sinceramente, meus parabéns. Mas, olha, eu tenho uma dúvida em relação à redação mesmo. Diga. Quando eu fui fazer um tema de, como que historicamente as mulheres são consideradas inferiores aos homens? Como se deu essa construção. E aí, na hora, eu fiquei com muita dúvida se eu colocar a influência da religião, então, consequentemente, não a motivação, mas a adesão da população a muito ideal cristão, essas coisas, e no outro argumento colocar de cultura arraigada se ia ficar muito parecido. Como não se fosse dois argumentos, e como se eu estivesse argumentando uma coisa só. Calma, aí no primeiro argumento você pretendia colocar? A influência da religião, então a adesão da população na religião, e aí eu colocaria a Revolução Iraniana, que vocês falaram. Bacana. E a cultura arraigada e perpetuada pela falta de mobilização social. Aí eu fiquei na dúvida se ia ficar muito parecido e eles encherem a paciência por isso. Não acho parecido, não. Acho que cabe. Tá, fechou. Muito obrigada. Nada, imagina. Tem Só... outras dúvidas aqui. Deixa eu responder rapidinho uma coisinha que a Ana perguntou. Claro. Só para complementar, assim, a Ana falou um pouquinho sobre a construção histórica, né, da diminuição da inferiorização da mulher. Essa é uma construção histórica que ocorre há muito tempo. Deixar para você aqui uma recomendação para pós-UERJ. Agora você não vai ter tempo de fazer isso, evidentemente. Tinha um livro, tá? Coloquei na Amazon, tinha uma propaganda para você, né? Que é o Caliban e a Bruxa, que fala um pouquinho sobre essa construção ao longo do tempo. Mas tem uma coisa importantíssima, Ana, quando a gente fala dessa construção de diminuição e inferiorização da mulher.
essa é uma diminuição e fragilização que ela vai se dar inicialmente a aspectos ligados à força física, né, a questão da capacidade corporal, né, da capacidade de maior velocidade. Em certo momento histórico, isso poderia ter algum tipo de capacidade de entendimento de sentido, quando o homem precisava de força física muito exclusiva para comandar e viver o seu mundo, mas isso perdendo, evidentemente, força e relevância com o tempo, quando a gente começou a se tornar seres sedentários e, evidentemente, muito mais intelectualizados, onde a questão da força física não passasse a ser tão relevante. Só que não existe regime, nenhum tipo de regime social e político, que funcione plenamente sem algum grupo ser explorado. Não existe, né? Historicamente parece que nunca existiu. É claro que a gente pode pensar numa utopia de uma revolução, de uma mudança perfeita, mas ao longo da história, a exploração de um grupo para, de alguma forma, a notoriedade de outro, sempre foi uma ferramenta. E o homem, ao longo do tempo, utilizou-se de grupos, menosprezando esses grupos, para crescer. E as mulheres foram um grupo que, de alguma forma, foram sempre apropriados. Porque o sentimento da mulher como uma provedora do lar, a mulher como a dona de casa, a mulher como aquela que trabalha, a mulher como aquela que ganha menos, a mulher como aquela que não tem poder político, é muito bom para a perspectiva masculina ao longo do tempo. É muito prolífera para a noção masculina. Então, tem uma coisa que eu gosto de que todo mundo entenda assim, para haver opressor tem que haver oprimido. Parece óbvio, mas assim, para haver a ideia do homem como opressor é porque o homem se dá bem e se lucra com a ideia da opressão. Né? E não estou falando um homem, eu, ou algum outro rapaz que esteja aqui dentro hoje em dia assistindo a aula. Não, estou falando da instituição, da percepção, da compreensão total. Por mais que individualmente a gente também tenha a ver benefícios. Então, assim, é um processo histórico que vai se dar porque tem algum grupo se dando bem com isso, né, Júlia? Que é o homem, evidentemente. Tá? Era isso. Só para você saber, não temos rapazes assistindo a aula, assim, o futuro é feminino. Futuro universitário é feminino. É uma presença. Deixa eu tirar as dúvidas aqui, peraí. Nicole agradeceu, Luísa falou que a gente arrasou. Obrigada, Lu. Yasmin falou, prof, você pode falar um pouco sobre frase de efeito? Eu tenho muita dificuldade. Yasmin, que frase de efeito é essa? Você está dizendo da metáfora? Só para eu entender, assim, que frase de efeito é essa? Você está dizendo de terminar a conclusão com uma metáfora? Daquelas que eu sugeri? Amanda falou, aula incrível, obrigada, Amandinha. Evelyn falou, Poliana, na UERJ, pode ser usada causa e consequência, ao invés de dois argumentos diferentes? Evelyn, o problema da causa e consequência é porque não necessariamente, até que esse livro, por ser a distopia, ele tem muitas temáticas possíveis de serem problemas, né, sociais, sobretudo igual como o Leandro falou, né, porque tange as minorias, vai falar que as minorias são marginalizadas no livro, que as minorias são atacadas e tudo mais. No entanto, não é certo que vai ser um problema, o tema pode ser só uma reflexão. Sendo uma reflexão, a causa e consequência não vai caber, entende? Você não vai conseguir desenvolver essa argumentação. E ainda assim, sendo causa e consequência, Evelyn, os argumentos, mesmo assim, seriam diferentes, né? Uma coisa é ser causa e outra ser consequência, os argumentos já seriam diferentes. No entanto, eu acho melhor você se programar ou pensar a partir de hoje, de repente, em argumentos sempre diferentes e pensar que pode ser que a causa e a consequência não caibam lá no dia, porque esse é um tipo argumentativo, não é que foi ensinado pelo Enem ou inventado pelo Enem. Causa e consequência é um método argumentativo que já era usado antes. No entanto, como o Enem impõe uma frase problema, né, uma situação problema obrigatoriamente, sempre vai caber a causa e consequência. Não é o caso da UERJ, tá? Giovana falou maravilhosa, obrigada. Obrigada, Giovana. Ana Júlia também. E Yasmin falou. Cadê a Yasmin? Alex, você levantou a mão, Poliana. Tá, eu já vou deixar ela falar. Deixa eu só terminar de responder a Yasmin aqui, que eu comecei e acabei fazendo uma pergunta para ela me confirmar. Vamos lá, Yasmin. Então, isso que você está chamando de frase de efeito, né, que para a UERJ, na verdade, não é uma imposição, ela é uma possibilidade, né? No Enem é uma imposição. Na UERJ é uma possibilidade. Então, essa possibilidade, desse fim, dessa redação, dessa conclusão, a gente acaba podendo colocar uma metáfora. Então, dentro daquelas metáforas possíveis, por exemplo, pensa bem, se o tema fosse liberdade,
uma metáfora possível poderia ser uma chave, porque quando você tem a chave, você tem o comando, né? Ou, de repente, uma porta, porque quando você abre uma porta, você ganha um caminho. Ou, de repente, a metáfora pode ser uma pedra, né? Pensa lá no que o Carlos Drummond de Andrade colocou no poema dele, no meio do caminho tinha uma pedra. Quando você tira essa pedra, você ganha um mundo, você ganha um caminho, você ganha um oriente, você ganha um norte. Então, como te ensinar a pensar sobre isso? Você vai olhar o tema e, na hora de projetar o seu texto, você vai tentar associar com alguma metáfora possível. Alguma metáfora possível pode ser desde um objeto, substantivo abstrato, pode ser um sentimento, pode ser qualquer coisa, basicamente. Então, não tem uma regra para você pensar sobre isso, entende? Então o tema é opressão, silenciamento. Você pode pensar nos antolhos, né, que é o que as aias usam aqui em volta da cabeça. Não necessariamente tem que ser algo fora do livro, pode ser algo do livro. As aias usam correntes, literalmente? Não, mas elas estão presas? Sim, então pode ser uma metáfora possível. Você poderia pensar ainda sobre a cor vermelha, pode ser uma metáfora possível. Você ainda poderia pensar sobre o nome dos olhos serem olhos. Mas, é claro, tudo isso tem que ter a ver com a sua redação, entende? Então, não tem exatamente uma forma. Tem a ver, assim, eu preciso pensar sobre isso no projeto de texto. Você se acostumando a pensar sobre isso. Então, você tem aquela lista lá de metáforas que eu vou publicar para vocês, e aí você pode tentar pensar sobre elas, enfim, ver que temas que podem se associar. Eu até boto do lado que tema que pode se associar, mas você pode tentar treinar esse final, e esse final pode, inclusive, ser resgatado no seu título, se você quiser. Tá? Poliana, aquela que eu falei de as democracias não morrem com barulho, mas com silêncio, é nessa pegada, né? Isso, muito nessa pegada. Pode usar, inclusive. Tá? Você não precisa falar que essa frase é de ninguém. Essa frase pode ser sua, apesar de ser do Leandro ou de quem o Leandro disse. É de alguém, Leandro? Acho que não sei. Não, é do Leandro. Mas você não precisa citar ele, não. A UERJ não está, no caso, interessada nisso nesse momento. Evelyn disse que está tentando se livrar do vício das paulistas. Olha, Evelyn, dado o vício do Enem, o vício das paulistas é um vício até melhor, vamos dizer assim. Tá? Mas eu entendo o que você está falando, né? São muitas redações. E cada uma tem a sua especificidade. Mas, comparação com o vício do Enem, o vício da Paulista, eu preferiria, inclusive, que todo mundo aqui no Rio tivesse viciado nisso aí. Letícia, pode falar, Letícia. Desculpa te fazer esperar. Oi, gente, boa noite. Mas é um comentário mesmo que eu acho que cabe no tema da aula, né, que é sobre democracia. Na palestra da própria UERJ, feita pela professora Eleonora Ziller, que ela até citou o curso de vocês, ela fez um comentário que, assim, definitivamente eu não tinha pensado sobre isso, sobre as notas históricas. Né? Ela fala que uma provocação feita pela autora é o fato da que sociedade que se gerou depois, porque a gente pensa em 2195, já uma sociedade que está pesquisando aquela sociedade não democrática, então a gente parte do princípio que é uma sociedade democrática em algum nível. Só que tipo de mentalidade que essas pessoas tinham na época, a ponto de fazer piadinhas sobre aquilo, ou de tratar aquelas pessoas, aquelas vidas, aquilo que acontecia como um mero objeto histórico, enfim. Então, eu acho que fica uma provocação, talvez, se o Leandro quiser falar sobre isso, sobre talvez a oposição a uma sociedade não democrática não necessariamente é uma sociedade, uma realidade de flores, né, em que tudo é muito bonito, muito democrático, muito perfeito. Então, mais isso, é um comentário feito na própria palestra da UERJ, que eu não sei se todo mundo aqui viu, mas eu achei muito interessante de se pensar, porque foi o fechamento do livro, né, foi a provocação final da autora. Para mostrar Letícia, que está muito mais próximo, para mostrar, só para finalizar isso, para mostrar que está muito mais próximo da gente do que a gente imagina, não é só uma realidade ficcional, mas a sociedade posterior também traz alguns elementos, né, autoritários, e até mesmo a própria professora Eleonora usou o termo genocida para o discurso do palestrante lá do simpósio. Sim, sim. Pegando o que você falou,
o que eu acho que ela quis dizer também é que um tema principal do livro é a naturalização da barbárie. E não é só a naturalização da barbárie como Gilead, né? Dentro de Gilead. É a naturalização da barbárie depois de muito tempo, como você falou, olhando para Gilead. Então, essa naturalização, ela continua, para quem não sabe do que a Letícia está falando, é que nessas notas históricas, como são anais de um congresso, né, como é um congresso por escrito, digamos assim, as pessoas, ela registrou o que as pessoas falaram nesse congresso, ela tem, inclusive, rubricas. O que são rubricas? Risadas, não é disso que você está falando, Letícia? Tem risadas, tem murmúrios, né? E risadas no momento que se fala o quê? Mal da mulher. Muito tempo à frente, né? Então, essa barbárie, ela está naturalizada mesmo tanto tempo depois. Eu acho, Letícia, se não for mulher, para mim, esse é o tema, assim, de domingo, sem querer necessariamente chutar, mas eu acho que é um tema muito importante. Só fazer um comentário que a Letícia, ela falou ali, assim, eu acho que... Cara, eu reli as notas históricas hoje, né, porque eu era da Sala Poliana, eu tive uma janela no colégio hoje que eu estava, e aí eu fui reler as notas históricas para poder estar aqui, né, porque eu sabia que esse tema da democracia... porque a primeira vez que a gente leu esse livro foi muito tempo, né, Leandro? A gente estava atravessando Manaus, Alter do Chão, de barco. Olha que simbólico a leitura desse livro, porque era o único livro que tinha vendendo no jornaleiro nesse momento da nossa vida. Foi aí que a gente leu esse livro. E tem uma coisa interessante que eu acho nas notas históricas, né, que lendo ali, primeiro que eles dão um tom de distanciamento, né, um tom de academicismo distanciado. E eu acho isso, assim, cara, eu acho que tem uma crítica da Margarete ali que é bizarra, assim, esse tom de você estar estabelecendo uma ideia distante, uma ideia de um galera vendo bem depois, sabe por quê? Letícia, quando a gente hoje olha, você, todos nós, quando a gente olha para a Revolução Francesa, quando a gente olha para a Revolução Industrial, quando a gente olha para a Idade Média, quando a gente olha para o Império Romano, para a Grécia Antiga e por aí vai, a gente sempre olha de uma forma muito distante, como se aquilo, de alguma forma, a gente não sente a opressão igual da mulher ateniense que a gente sente a mulher hoje. A gente não sente a intolerância religiosa igual que acontecia na Inglaterra vitoriana com a intolerância religiosa de hoje. A gente sempre olha para o passado com uma certa condescendência, com uma certa aceitação daquilo. Tipo, era no passado, né? Era outro mundo, né? E ela faz questão de mostrar assim, olha, sente a dor da Aya, sente a dor do que aconteceu, e agora vê como no futuro vão estar falando disso, né? É o que a gente faz. É o que a gente faz o tempo todo. Né? A gente menospreza a dor de momentos passados, entendendo que era outro contexto, né? E isso me pegou muito ali. Ele fica muito mais focando nas notas históricas para falar da lesão da fita, né? Para ficar falando que as fitas estão com um problema, né? Ele fica muito mais preocupado com questões técnicas do que, de fato, com a atrocidade e todo o sofrimento que acontece pelo relato da protagonista, né? E isso é engraçado, porque a gente começa a desumanizar. É uma desumanização daqueles indivíduos, né? Quando eu falo para você que Maria I da Inglaterra, no século XVII, colocou pessoas amarradas em árvores e botou fogo na floresta, e é verdade, por isso tem o drink Bloody Mary, né? A Maria... Quando você olha para isso e fala assim, pô, chato, né? Se eu falo com você isso hoje, tu fica pirado, né? Porque a gente desumaniza o passado. Tem uma tendência muito grande a desumanizar e abandonar e um pouco até ignorar esse passado, né? Isso é algo marcante, é uma coisa que acho que fica de crítica ali dela. Uma outra coisa é que, ao longo das notas históricas, o foco total no processo informativo. Ou seja, o foco total é fazer um discurso que enfatiza ali a busca por fatos, por interpretações históricas, enquanto... Oi? Madu. Enquanto toda uma falha ética que é evidente ali dos horrores, né, que estão acontecendo no tratamento das mulheres, uma opressão sistemática, isso é colocado com diferença, né? E até com murmúrios, com risadas, né? Você tá falando, pô, olha como é que era, olha que doideira, né? E existe, evidentemente, um processo irônico de falta de empatia, né? Você começa a ficar pouco empático com aqueles eventos descritos quando você considera eles como objetos, né? E para terminar, assim, a pergunta que foi feita pela Letícia, né, é interessante que o simpósio, que aquilo é um simpósio, né, ele analisa o regime como um fato histórico, né, dentro de um contexto de uma época,
né? Mas ele relativiza, assim, relativiza o tempo todo o que está acontecendo ali, assim, relativiza como se fosse algo, era de outra época, é sutil, né? E isso é muito marcante, assim, acho que é uma crítica para a nossa vida hoje, que a gente olha para aspectos do passado e tenta naturalizar alguns deles, sendo que eles já não eram naturais naquele período, naquele contexto também, né? A Letícia comenta aqui, olhamos como meros objetos históricos, no caso dos pesquisadores, aí ela bota entre parênteses que ela é historiadora. Essa pegada, Letícia, é isso aí, né? Objeto histórico total. Calma aí, Giovana falou, tem até o termo que os historiadores usam sobre o livro, que é distopia concreta, lá nas notas históricas. Nesse ponto eu concordo com a Margaret Atwood, assim, não é distopia, né? É distopia mais ou menos. Não sei se vocês já viram, leram alguma entrevista, também, de repente, vale a pena ler nos próximos dias. A Margaret diz que não é distopia, né? Ela diz que nada do que ela pôs no livro já não tinha acontecido antes do livro, então não tem como ser distopia, porque ela diz o que já aconteceu no passado na vida real, né? Então ela diz que não julga o livro distopia, mas para crítica literária não tem problema nenhum vocês falarem que é distopia, ou que é um romance distópico, porque é assim que é entendido, tá? Yasmin, eu fiquei indignada quando o cara da palestra lançou a gente não pode julgar. Respondi mentalmente, pode e deve. E Nicole disse que, olha aí, Leandro, ai meu Deus, me lembrou a desumanização das minorias e a banalidade do mal da Hannah Arendt. Nicole e Leandro não tá mencionando isso aí hoje, porque tá totalmente cerceado e oprimido por mim mesma. Eu vou te explicar antes que o Leandro comece a falar, porque ele vai falar disso, não tem problema nenhum. Não, deixa eu falar uma coisa antes. A Poliana falou assim, não fica falando de autor, porque não é Enem. E aí eu fiquei a aula inteira me policiando para não citar nenhum autor. Tá? Para ficar falando de coisas sem falar de autores, mas pode continuar. Então, depois desse silenciamento, né, que eu estou tentando ensinar e estou praticando ao mesmo tempo, por que eu pedi para o Leandro isso? Só para eu já me explicar, né? Não é o objetivo da UERJ, não é que vai com certeza tirar ponto, eu também não consigo garantir isso, mas quando você lê, na revista UERJ tem um artigo falando sobre isso, tem palestra falando sobre isso, que o modelo prévio que o Enem impõe não é o que a UERJ espera, então não é que seja um problema você trazer Hannah Arendt, o problema é que vocês não leram Hannah Arendt, né? Poliana, mas eu li, mas aí você é a exceção desse grupo, né? A maioria não leu. Então, quando você pega um conceito e esvazia ele, não sei se é exatamente essa palavra, mas quando você pega esse conceito né, a pessoa, de repente, demorou um livro inteiro, né, Leandro, para escrever. O Leandro vai lá e simplifica, que é o papel dele, tá? Como professor de sociologia e filosofia, fazer vocês entenderem os olhares dessas pessoas, desses estudiosos. Só que isso está mais simplificado do que o livro. E quando você simplifica, você traz isso para a sua redação e dá para perceber que você não leu, é aí que você perde o ponto. Então, quando eu proibi as minhas turmas, por exemplo, de citar, aí, tá todo mundo aqui, então, gente, me ajuda aí no chat, fala que funcionou, fala que vocês conseguiram, que vocês venceram. Demora a acostumar, mas acostuma, assim, sabe? Então, é chato, né? É chato mudar. Mas não tem outra coisa para fazer, porque eu sou traumatizada com os últimos anos, porque lá quando caiu no Meu Abandone Jamais, que era outra distopia, um monte de gente citou Banalidade do Mal, Nicole, e eu não sei, pelas notas, eu acho que alguns deles perderam ponto, né? Mas como eu não tenho como ver o espelho, ou perguntar qual foi cada nota, não tem como saber, eu só estou pressupondo o que aconteceu, entende? É tudo no mundo das ideias, é um negócio meio platônico. Giovana disse, até a entrevista dela, ela fala sobre todos os exemplos concretos como inspiração. Isso, Giovana, muito bem. Nicole, pois eu citei por você, socorro. Parece que esse ano o Enem vai penalizar quem fez isso. Letícia, o Enem... não vou entrar nessa esfera não, porque isso aí é o assunto da semana. Mas o Enem vai penalizar quem não torna pertinente, né? Assim, a citação não tem nada a ver com o tema. Não é essa referência da Nicole. O que a Nicole está falando tem tudo a ver com os temas. Só que, mesmo assim, não é recomendado. Nicole perguntou o que eu recomendo usar além do livro, de repertório. Então, a palavra não é repertório, a palavra é argumento de autoridade, Nicole. Assim, o Enem que deu esse nome, repertório. Não que a gente não possa usar, a gente pode. Mas o que eu sugiro? Músicas muito bom. Filme muito bom. Outros livros, sem ser necessariamente Hannah Arendt, muito bom. Mas, sobretudo,
e acho que o mais fácil de se fazer, que é o que a gente estava tentando construir aqui na aula, dados da realidade. Você pegar o livro e fazer essa associação com o que já aconteceu no passado ou está acontecendo no presente, porque, infelizmente, dá para fazer com todos os temas. Essa é a receita, se é que o nome é esse. É esse o resultado melhor do mundo. Olha, o que eu acho de citar DUDH? Muito Enem? Muito Enem, Isabela, mas, assim, é meramente a minha opinião, pessoal. Engasguei. É meramente o que eu acho, assim, eu não tenho como te garantir que ficaria ruim sem ver o seu texto, sem saber como você mencionaria e tudo mais. Mas nada te impede de mencionar os direitos humanos, entende? É só mencionar, assim, os direitos humanos, né, Leandro? A gente pode falar. Por que os direitos humanos? Não vejo por que não. Evelyn, pode tomar insegura sobre uma coisa antes de você falar, tá, Leandro, da Hannah Arendt, que você está aí se controlando. Na introdução, preciso apresentar levemente os meus argumentos depois de retomar os desenvolvimentos necessariamente como eu escrevi, como em modelos Munés, porque eu vi redações que não retomavam de forma clara. É porque não precisa citar os argumentos, Evelyn, na UERJ. A gente não tem essa obrigatoriedade, tá? A única obrigatoriedade, que mesmo assim a UERJ diz que não é tão obrigatória assim, é mencionar o livro. Mas que eu acho sim que é para mencionar o livro, tá? Só para ficar claro, mencionem o livro encarecidamente. Não à toa, dei tantas aulas para isso, né? Assim, por favor, façam valer meu esforço de meses. Vai, Leandro. Hannah Arendt. Quer que eu volte lá na pergunta? Não, eu vi aqui a pergunta. Foi a pergunta da Nicole, né, que lembrou da desumanização das minorias e a banalidade do mal na Hannah Arendt. Assim, a Hannah Arendt virou coringão, né? Assim, pra galera que não pensa nessa ideia de... Acabaram com a Hannah Arendt. Baumanizaram a Hannah Arendt. Pobre, coitada. O Bauman, a Hannah Arendt, tem uma galera aí que é o professor de redação. A moda agora é o Thomas. É meu parceiro, ele. De tanto que eu leio. Não é, Thomas? O da Utopia? Ah, o Thomas More. Esse é o meu novo parceiro. É o Estão meu novo botando melhor muito amigo. Estão botando muito? Muito, muito. Ele, inclusive, é o mencionado da reportagem que a Letícia mencionou aí no chat. Entendi. Assim, a questão da Hannah Arendt é que a Hannah Arendt, quando ela fala da banalidade do mal, né, ela usa a banalidade do mal dentro de um contexto muito específico, gente, muito específico, né? A banalidade do mal, ela coloca ali, no caso do julgamento de Eichmann, foi um militar de alta patente dentro do processo da Segunda Guerra Mundial, que era responsável pelo transporte dos trens, né, dos judeus e demais grupos que foram, de alguma forma, assassinados nos campos de concentração. E o julgamento dele, ela mostra que esse cara, o Eichmann, era um cara que parecia ser um homem de bem, né, que era um homem que tinha uma boa família, que era amado pelos pais, que era um bom marido, que era um bom companheiro, né? E ela fala como esse cara banalizou o mal na sua fala, como ele dizia que o que ele estava fazendo ali era simplesmente um processo burocrático, que era só trabalho, ele estava só trabalhando, né? Se você quisesse usar a ideia da banalidade do mal, eu acho que pegar isso para as minorias é ruim. Eu não digo que é ruim, é porque foge um pouco do que a Hannah Arendt queria dizer. Agora, se a Poliana dissesse assim, não, pode usar autor na redação da UERJ, supondo, tá? Não é o caso, mas supondo. Você poderia falar que o comandante, por exemplo, na Condaia, ele banaliza a ideia do mal, já que ele faz atitudes cruéis, mas ele tem intenção de tal, está cumprindo somente um ordenamento, né? Então, nesse viés, eu acho que a Hannah Arendt poderia entrar, colocando que aqueles que estão no comando em Gilead, são indivíduos, de alguma forma, que estão simplesmente cumprindo o ordenamento. Aí faz algum sentido. Agora, para pegar para as minorias, eu acho que seria uma forçaçãozinha de barra, seria uma espremer demais a Hannah Arendt ali dentro da obra. Gente, mais alguém? Nicole, desculpa, acabei com seus sonhos. Não? Então, gente, muito obrigada. Estou do seu lado. Só tenho a desejar boa prova. Como o Leandro falou no início, a UERJ ela é muito importante para mim, né? Assim, eu ainda não consegui sair. Tamanha importância. Eu ainda estou lá. Então, provavelmente eu encontro vocês lá. Espero encontrar vocês lá. Ano que vem, eu espero encarecidamente terminar o doutorado, mas provavelmente vocês vão me encontrar.
pelos corredores, a menos que vocês passem em medicina, e aí medicina fica lá no hospital, tá? Ainda assim, vocês podem ir lá me encontrar, a letras é no 11º andar, é bem alto, é bem divertido quando falta luz, inclusive. Então, vocês podem ir lá me ver. O Leandro não, porque como o Leandro falou, o Leandro não é da UERJ, e faz questão de pontuar essa nossa rixa acadêmica. Então, a faculdade é muito cara para mim, é muito importante na minha vida, né? Mudou a minha vida, certamente a do Leandro mudou a vida dele também, mas, como ele bem falou, o UERJ, ela traz um outro olhar sobre o mundo, sobre a sociedade, certamente vocês vão ser bem felizes como eu fui, e como eu sou ainda por lá. Então, é uma prova muito justa, isso o Leandro não pode negar. A prova do FRJ, quando ela existia, ela era bem bonita também, sou obrigada a ressaltar, porém ela não existe mais, virou o Enem. Então, é uma prova muito justa, uma prova muito possível, é uma prova que parece muito com a realidade carioca, né? Eu não sei, São Paulo, as paulistas estavam aí, eu não sei São Paulo, mas a realidade carioca ela é muito atendida pela gente nessa prova. Então, tem tudo. Letícia feriu seu coração. E Fix está caindo aos pedaços. É verdade mesmo. Pobre Fix. Letícia, eu queria te dizer que a UERJ também não está no melhor dos mundos, não. Não está caindo aos pedaços, porque se cair, eu sou uma das primeiras a cair, entendeu? Lá do 11º. Então, é bom que fique lá de pé. Então, eu espero que vocês tenham essa oportunidade. Espero não, tenho certeza que vocês vão ter. O UERJ é uma querida até para quem é paulista. Olha aí, Evelyn, muito obrigada. A UERJ tem essa coisa de ser do Estado, né? Então, a sociedade acaba tendo um mote de, isso entra em greve. Gente, eu peguei 2 greves na faculdade, foi super bem resolvida estudar em janeiro, que é uma ocasião, você sai da UERJ, vai para a praia, quem pode, no caso, eu podia, porque eu era bem universitária, fazia nada da vida. Então, tudo isso é resolvido, tudo isso é contornado, não é nada que você vai ficar sem estudar, que vai atrasar a sua vida, assim. Quando que o estudo vai atrasar a vida, gente? Nunca. Leandro, o que você está escrevendo? Você está falando da FRJ? Não, tô não. Juro, você ia mandar mensagem que eu vou sair, mas já ia mandar mensagem de boa prova para eles. Então, gente, beijos, qualquer coisa, estamos aqui. Tchauzinho. Obrigado, Leandro.